Olá, seguidores. Nesse vídeo, vou falar sobre a Zin11, o FIPE da ZQuest. Aqui é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, primeira coisa, aqui trata-se de um FIPE, algo que geralmente é muito associado a operações de equity, ou seja, posição direta, posição acionária direta nos projetos, mas aqui na Zin11 ele investe majoritariamente em ativos de crédito, tá? Eles optaram aqui pelo produto FIPE para ter mais liberdade na compra de debêntures não incentivadas. Pelo menos foi isso que eu me recordo eles falando aqui em uma live há algum tempo atrás. Ok, agora aqui falando sobre a remuneração. Coloquei aqui até na capa do vídeo para chamar atenção. Aqui é um fundo provavelmente muitos de vocês não conhecem. Então, a Zin11 vem mantendo um patamar de distribuição muito elevado, tá? Muito elevado mesmo. Já estamos aqui mais de 6 meses, 7 meses com pagamento na ordem de 1,40 por cota, o que daria cerca de 1,40% ao mês. Se vocês linearizarem isso daqui em juros compostos, vai dar mais de 18%. Ok? Então, realmente é uma remuneração muito, muito elevada mesmo. Agora, aqui um ponto que vocês precisam sempre se questionar quando vocês veem uma remuneração tão elevada como essa, é se é um dividend yield, uma remuneração sustentável. Pois bem, aqui é o seguinte, o fundo ele possui muitas debêntures com indexação ao CDI. Portanto, se a gente tem uma queda aqui da Selic, né? O rendimento também cai, acompanha essa queda da Selic. Porém, aqui a gente tem uma taxa média bastante elevada, o que contribui bastante para que a gente tenha um bom rendimento, mesmo com uma eventual queda da Selic. Na verdade, a tendência é mais de queda da Selic do que de manutenção, né? Você pode ver vários DMs que com CDI mais 5,20, CDI mais 6. Aqui na parte já alocada, a gente está falando de um spread de crédito de mais 4,62, já que aqui precisa acrescentar algumas debêntures com indexação a, a NTNB. Mas, enfim, é realmente uma taxa média bastante elevada. E além de ter essa parcela pré-fixada mais elevada, a gente ainda tem aqui a presença de kickers, que seriam prêmios de desempenho. Aqui não é todos os debêntures que possuem esse kicker, mas tem vários aqui, tá? E olhando aqui a atribuição de performance que eles colocam aqui no relatório, dá para perceber que muito do que eles ganharam aqui foi por conta desses kickers, tá? Uma boa contribuição. Aqui, ó, você até colocam nesse gráfico aqui, ó, desde o início, que seria 38% dos 64,70% do resultado líquido, 38,10% seria do CDI. Tem aqui outras questões de spread de crédito, eles colocam aqui como alfa da ZQuest, mas na verdade parte aqui é porque você está assumindo um risco mais elevado. Mas aqui é o que realmente é mérito deles aqui na seleção, que seria 11,30. Apesar de que, estou falando aqui que não é mérito deles, mas o fato deles estarem aqui com o spread de crédito mais elevado e não ter dado problema de crédito, também é um mérito aqui da ZQuest, né? Tá aqui com certeza o pessoal da ZQuest, quem tem a Zin11, todo mundo que eu conheço está bastante satisfeito com o trabalho do gestor. Okay? Então aqui com certeza um ponto positivo. Ah, Agora que com relação a alguns pagamentos que ele fez no passado, ele chegou a fazer uns pagamentos bem elevados, tá? Aqui, ó, teve um tempo que ele chegou a pagar 1,90 por cota. Aqui eu já acho meio irreal, tá? Aqui acho que já não dá para esperar esse tipo de remuneração, não, tá? Isso aqui é meio insustentável. Aqui não me recordo qual foi o motivo dessa remuneração tão elevada, mas pode ter sido aqui a questão de compressão de spreads,
ou então foi algum outro fator, como um kicker batendo bastante pesado aqui durante esse período, e com isso teve um resultado muito elevado. Eu me recordo também, acho que nessa época eles estavam fazendo distribuições mais elevadas para reduzir a cota patrimonial, para distribuir o resultado antes de soltar a emissão, o que com certeza é algo bem positivo, né? E aqui também tem essa questão, eles utilizam a marca d'água para definir o valor distribuível para os cotistas. Agora a marca d'água, qual que é a marca d'água aqui do fundo? Acho que eles não deixam 97, alguma coisa. É um ponto que não sei se está aqui em algum trecho do relatório, mas eu esqueci de verificar, tá? Se alguém souber, deixe aí nos comentários. Ok, então até esse momento aqui, tudo que eu falei foi para despertar o seu interesse, para caso você ainda não tenha as em 11, mas agora aqui eu vou falar da contraparte, né, que seria a relação de risco, fazer uma avaliação de risco, por receber 18% ao ano é uma maravilha, mas com certeza tem aqui algum risco envolvido na operação. É, pois bem, ah, começando aqui a avaliação de risco pelos segmentos investidos. Aqui ele possui um alto percentual de investimento em energia. O segmento de energia é muito bem visto pelo mercado por conta da sua estabilidade. No entanto, essa é uma avaliação muito simplista, tá? Aqui dentro do segmento de energia tem vários outros segmentos de maior nível de risco, maior ou menor nível de risco. Com menor nível de risco, a gente teria o segmento de transmissão, realmente é bem tranquilo, é, receita bem resiliente. Distribuição é um pouco mais arriscado, mas ainda assim eu vejo com menos risco. Já a geração é que eu vejo mais riscos, tá? E que no caso a gente tem a questão de geração solar, algo que segmento que tem passado aqui alguns tempos não tão bons, né, por conta de curtailment, apesar de que a maioria das operações aqui do fundo são de geração distribuída, não de geração centralizada, algo que ajuda bastante. Ah, mas, enfim, com relação aos demais segmentos, temos que 4,60 em telecom, segmento que eu não gosto, tá? Acho que tem um ambiente concorrencial muito elevado aqui, tem que estar sempre investindo. Não é um segmento que me agrade muito. Temos que infraestrutura digital, data centers. Também aqui é um segmento que exige estar sempre uma atualização, tem que tomar cuidado, é algo novo para mim. Eu até tenho um pouco de dificuldade de fazer avaliação desse tipo de operação. É que o fundo nesse momento está com bastante caixa, né? Ainda tem bastante recurso para alocar aqui desde a última emissão. Mas que é um ponto positivo, eles têm feito é, uma boa diversificada aqui nos segmentos vestidos. Antes eles estavam extremamente concentrados aqui no segmento de geração solar. Ok, agora aqui eu vou fazer uma avaliação sobre a carteira de crédito de Azim 11. Primeiro ponto, aqui ponto negativo, a concentração da carteira. Temos aqui o principal devedor com 12,20% do PL. Isso aqui é um risco, né? Isso aqui não é positivo, não é uma concentração saudável. Até depois eu vou dar uma verificada aqui mais especificamente sobre o que está se tratando aqui desse devedor, mas é um ponto negativo. Além disso, tem outras operações aqui com 6,4, 5,9, 5,70. Também não são concentrações que me agradem, não, tá? Então, aqui tomar cuidado com isso. Que meio que essa concentração diminui o tamanho da posição segura que você pode ter em ASIN 11. Essa concentração aqui, ela é meio que consequência do fato de a ASIN 11 trabalhar com a originação própria dos ativos. Então, quase sempre esses fundos que têm originação própria não tem uma concentração assim tão boa, porque é mais complicado você ter originar tantos ativos, né? Ok? Então agora aqui
dando uma olhada nos ativos de crédito. Detalhe que aqui não tem nenhum problema conhecido dentro dos devedores, tá? Mas vamos aqui nas debêntures. Aqui a gente tem a SDC Participações. Aqui o devedor é a Scala, aquela mesmo que vendeu alguns empréstimos data center para o fundo do Alzirão. É, e aqui, como eu disse, não me agrada muito, é algo muito novo. Ah, sei lá, tá? Acho bem complicado aqui, tá? Ação fiduciária de ações da emissora respectivo de direitos econômicos. Isso daqui não vale nada, tá? Se a empresa ela veio a quebrar aqui, você vai alienar uma empresa que está quebrada? Isso aqui não faz sentido nenhum, não vale nada isso. Exceção fiduciária de dividendos da Escala Brasil. Aqui tem que ver quão fortes são esses contratos, né? Mas enfim, não é o tipo de debênture que me agrada, não. Agora aqui, o que a gente mais tem são de debênture segmento de energia solar. Agora aqui nós temos um ponto negativo. A energia solar, depois você está com a obra concluída, você está comercializando essa energia, você tem até que uma boa diminuição do risco. Agora aqui o problema é que ah, aqui a gente pode ter muito risco de obra. Muitas dessas debêntures são para financiar a construção dessas plantas solares, tá? E aqui o relatório não dá nenhum instrumento para a gente fazer essa avaliação do nível de risco das obras. Se tem, como é que está esse andamento, se já está concluído. Além disso, depois de ter a conclusão da, aqui da questão de obras, ainda tem que acontecer a comercialização dessa energia. A conexão também é um ponto bastante trabalhoso, porque as distribuidoras não facilitam essa conexão entre as usinas com a rede, tá? Aqui já é várias vezes que notei essa dificuldade aqui das empresas fazerem esse tipo de conexão. Então aqui tem vários riscos envolvidos nesse tipo de debênture, né? O risco de obras, risco operacional, risco de comercialização de energia, o risco de curtailment. Então são vários riscos envolvidos aqui. Pelo menos algo que eu notei, essas debêntures são com um LTV bastante reduzido, tá? Isso daqui até que é um ponto positivo aqui nessas debêntures ah, de geração solar. Opa, aqui uma um pouco maior, né? LTV maior. Ok, mas aqui dá para ver que tem muito desenvolvimento dessas. Aqui, ó. Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção e operação de novas usinas fotovoltaicas. Então, aqui bastante risco de obra. E como eu disse, o relatório não facilita nem um pouco a avaliação do nível de risco dessas operações. Então, vamos aqui para a conclusão sobre as em 11. Aqui o fundo realmente paga muito bem, paga muito mesmo com a queda da Selic, ainda deve ter um rendimento bem considerável, mas você precisa estar ciente do nível de risco aqui dentro, né? É um risco que eu não consegui mensurar perfeitamente. Ok, então acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Só um detalhe, o fundo está melhorando, sim, tá? Com as emissões ele deu uma boa melhorada. Desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre o fundo, ele é bem mais concentrado na questão de energia solar. Ele deu uma boa melhorada. É que torço bastante para que o fundo continue nessa melhora, tá? Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.